aí galera, beleza? Para honra e glória do nosso Senhor Cristo, estamos hoje no dia 221 de 365 dias com o Senhor, para honra e glória do Senhor. E primeiramente, sou feliz e grato a Deus em nome de Jesus, depois a você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Cristo Jesus e vamos lá! Para você que está chegando agora, estamos lendo, refletindo, meditando a lei do Senhor todos os dias, conforme manda Salmo, capítulo 1, versículo 1. Feliz é o homem que medita a lei do Senhor dia e noite. E para você que já está aqui, estamos meditando, refletindo o livro de Jeremias, profeta do Senhor, que estava ali vendo o exílio acontecer, o exílio para a Babilônia. E é um momento assim muito terrível. Mas, acima de todas as coisas, Deus ele é soberano. E vamos lá. Jeremias capítulo 10, dia 221. E vamos lá, para a honra e glória do Senhor. Deus e os ídolos. Ouçam o que o Senhor diz a vocês, ó comunidade de Israel. Assim diz o Senhor. Não aprendam as práticas das nações, nem se assustem com os sinais nos céus, embora as nações se assustem com eles. E aí você vê, ó. Olha, tenha medo disso não. Não se preocupe com isso não. Os costumes religiosos das nações são inúteis. E aí você vê, é Deus que está dizendo, ó. Os costumes das outras nações são inúteis. Cortam-se uma árvore da floresta. Um artesão a modela com seu formão. Enfeitam-na com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos, para que não balance. Você vê isso de uma árvore que veio da floresta. Como um espantalho numa plantação de pepinos. Os ídolos são incapazes de falar. E têm que ser transportados porque não conseguem andar. Não tenham medo deles, pois não podem fazer nenhum mal. Pois não podem fazer nem mal, nem bem. E aí você vê, Deus fala assim, ó, fica tranquilo, esquenta com os ídolos não. Não esquenta com essas imagens, com essas figuras, que nada, fica em paz. Isso aí não pode fazer nem mal, nem bem. E ó, quem está dizendo isso é Deus, é o soberano, é o Criador. Acabou. Não esquenta com isso não. Isso não pode fazer nem mal, nem bem. Ponto. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem não te temerá, ó Rei das nações? E aí você vê, quem não te temerá, Rei das nações? Esse temor te é devido. Todos devem temer o Senhor. Entre todos os sábios das nações, e entre todos os seus reinos, não há absolutamente ninguém comparável a ti. Você vê, o Senhor é soberano, o Senhor reina, ele é o único. O Senhor é totalmente único e perfeito é o seu nome. São todos insensatos e tolos. Querem ser ensinados por ídolos inúteis. E aí você vê, ó, Deus sempre fala isso. Ídolos inúteis. Vocês querem ser ensinados por ídolos inúteis, imagina. Os deuses deles não passam de madeira. Prata batida é trazida de Tarsis e ouro de Ufaz. A obra do artesão e do ourives é vestida de azul e de vermelho. Tudo não passa de obra de hábeis artesãos. E aí você vê, é Deus que está dizendo, tudo isso aí não passa de obras de hábeis artesãos. Acabou. Não tem valor, não tem sentido, não pode fazer nada, nem bem nem mal. Ponto. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando ele se ira, a terra treme. As nações não podem suportar o seu furor. E aí você vê, ó, as nações não podem suportar o seu furor. Quando ele se ira, já foi. Diga-lhes isso. Estes deuses que não fizeram nem os céus nem a terra, desaparecerão da terra e de debaixo dos céus. Acabou. Estes deuses que não fizeram nada vão sumir. É Deus que está dizendo. Esses deuses que não fizeram nada, ó, desaparecerão. É Deus que está falando. Isso que é interessante, que várias culturas e vários deuses acabam, as nações aparecendo, as culturas aparecendo e os deuses aparecendo também. E na medida que as nações vão embora, esses deuses também desaparecem. Acabou. Por quê? Porque só o que existe é Deus, é o soberano, é o Senhor. É Ele que fala isso. É Deus quem diz isso. Todas as culturas, todas as nações, todos os deuses vão desaparecer. Mas eu continuarei. Porque eu que existo. É o que Deus fala. Versículo 12.
Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com seu entendimento. E aí você vê, foi Deus que fez todas as coisas. Ele que é soberano. Ao som do seu trovão, as águas no céu rugem e formam-se nuvens desde os confins da terra. E aí você vê, ó, desde os confins da terra formam-se nuvens. Desde os confins da terra, o Senhor é exaltado. Ele faz os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento. Você vê, olha, vem de Deus. É Deus que guarda e que tem todas as coisas. E é Ele que faz todas as coisas. Esses homens todos são estúpidos e ignorantes. Cada ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu. Suas imagens esculpidas são uma fraude. Eles não têm fôlego de vida. E aí você vê, é Deus que está dizendo, suas imagens esculpidas são uma fraude. Eles não têm fôlego de vida. São inúteis. São objeto de zombaria. Quando vier o julgamento delas perecerão. Aquele que é a porção de Jacó nem se compara a essas imagens. E aí você vê, qual é a porção de Jacó? É o Deus Todo-Poderoso. É o que Deus está falando. Aquele que é a porção de Jacó, o Deus Todo-Poderoso, nem se compara. Nem se compara a essas imagens. Por isso que Deus ele é tão ferrenho, contrário. Ele é tão distante. Ele odeia tanto imagem por causa disso. Aquele que é a porção de Jacó, ou seja, o Deus Todo-Poderoso, nem se compara a essas imagens. Pois ele é quem forma todas as coisas. E aí você vê, é Deus quem forma todas as coisas. Acabou. E Israel é a tribo da sua propriedade. Senhor dos exércitos é o seu nome. Acabou. O Deus criador do céu, da terra e tudo que há, ele é vivo. Ele é real. Ele existe. Nada se compara a ele. A destruição vindoura. Ajunte os seus pertences para deixar-se a terra, você que vive sitiada, porque assim diz o Senhor. Desta vez lançarei fora os que vivem nessa terra. Tirarei a aflição sobre eles e serão capturados. Trarei a aflição sobre eles e serão capturados. E aí você vê, olha, da outra vez, no momento antigo, digamos assim, um pouco antes, coisa de 150 anos antes, foi o cerco da Assíria. Justamente no cerco da Síria, Deus falou o contrário. Olha, eu vou salvar vocês, eu vou libertar vocês. Vocês vão passar dificuldade, vocês vão passar aflição, mas eu vou colocar minha mão e vou salvar vocês. Mas agora Deus está dizendo o contrário. Agora Deus está dizendo que, ó, não. Vocês vão ser tirados da terra. Por quê? Porque vocês não respeitaram o Shabat da terra. Vocês não respeitaram o tempo de descanso da terra. Vocês contaminaram a terra, vocês pecaram. Vocês fizeram ídolos para vocês. Vocês tiveram ídolos. Vocês fizeram e vocês têm ídolos no meio de vocês. Então, tudo isso é detestável. Versículo 19. Ai de mim, estou ferido. O meu ferimento é incurável. Apesar disso, eu dizia, esta é a minha enfermidade e tenho que suportá-la. A minha tenda foi destruída. Todas as cordas da minha tenda estão arrebentadas. Os meus filhos me deixaram e já não existem. Não restou ninguém para armar a minha tenda e montar o meu abrigo. E aí você vê, ó, acabou. Não tem mais ninguém ali em Israel. O povo foi dali tirado. A terra teve seu descanso. Os líderes do povo são insensatos e não consultam o Senhor. E aí você vê. Isso aqui que é muito interessante, porque a insensatez está totalmente ligada à falta de buscar a Deus, à falta de consultar o Senhor. A insensatez está totalmente ligada em não buscar quem Deus é. Olha, não seja insensato. Busque a Deus. Converse com o Senhor. Ore. Os líderes do povo são insensatos e não consultam o Senhor. Por isso, não prosperam. E aí você vê, ó, porque não consulta o Senhor, não prospera. E essa prosperidade aqui é em todas as áreas, material e espiritual. E todos os seus rebanhos está disperso. Olha, é Deus quem cuida de todas as coisas. É Deus quem firma. É Deus quem administra. É Deus quem faz. É Deus quem gera. É Deus quem tira. E é Deus quem bota.
Então, ó, consulte o Senhor, não seja insensato. Busque quem Deus é. Busque o Deus de Jacó. Escutem, estão chegando notícias. Uma grande agitação vem do norte. As cidades de Judá serão arrasadas e transformadas em moradas de chacais. E aí você vê, Deus está deixando claro, ó, Judá vai cair. Vai ser transformado em morada de chacal. Acabou. A oração de Jeremias, do profeta Jeremias. Presta atenção. Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. E aí você vê, às vezes a gente pode dizer, não, o meu futuro está nas minhas mãos. O meu futuro quem diz sou eu que estabeleço minha vida, não. Olha, Jeremias está deixando claro, eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não. Nosso futuro está em Deus. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Olha, às vezes a gente acha que somos nós que estamos dirigindo nossa vida, né? Somos nós que estamos dirigindo a nossa existência aqui. Não. Corrige-me, Senhor, mas somente com justiça, mas não com ira, para que não me reduzas a nada. Olha, há uma diferença entre você querer buscar o Senhor e você querer buscar os benefícios dele. Quando você quer buscar o Senhor, você quer se alinhar a quem Ele é. Mas quando você quer buscar os benefícios dele, você está nem aí para quem Ele é. Mas você quer os benefícios dele. Ou seja, busque quem Deus é. Os benefícios dele, se Ele quiser dar, amém. Mas se não quiser dar, amém. Mas ó, você se alinha a Deus. Tem que ser assim. Se submeta ao Senhor. Corrige-me, Senhor, mas somente com justiça, não com ira, para que não me reduzas a nada. Derrama a tua ira sobre as nações que não te conhecem, sobre os povos que não invocam o teu nome. Pois eles devoraram Jacó, devoraram-no completamente e destruíram a sua terra. E aí você vê, ó, Senhor, derrama a tua ira. Senhor, vem. Senhor, traz sua justiça. Senhor, ó, eles devoraram Jacó. Retribui a eles, Pai. Vem. Ó Senhor, vem. Jeremias, capítulo 11. A aliança é quebrada. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Ouça os termos dessa aliança e repita-os ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Diga-lhes que assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Maldito é aquele que não obedecer aos termos desta aliança, os quais ordenei aos antepassados de vocês, quando eu os tirei do Egito, da fornalha de fundir ferro. Eu disse, obedeçam-me e façam tudo o que lhes ordeno, e vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Lembra que Deus fez essa aliança com o povo? Então cumprirei a promessa que fiz sob juramento ao antepassado de vocês, de dar-lhes uma terra onde mandam leite e mel, a terra que hoje vocês possuem. E aí você vê que coisa interessante, né? Olha, a parte do homem era só obedecer. Mas era Deus que ia dar, como de fato Deus deu. Isso cabe a nós. Obedecer. É só isso. É difícil? Para a gente ficou mais fácil. É só a gente obedecer. Então eu respondi, amém, Senhor. O Senhor me disse, proclame todas essas palavras na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Ouçam os termos dessa aliança e cumpram-nos. Desde a época em que tirei os seus antepassados do Egito até hoje, repetidas vezes os adverti dizendo, obedeçam-me. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. E aí você vê, o povo não ouviu ao Senhor. O povo não ouviu a Deus, nem deu atenção ao Senhor. Olha como Deus fala, ao contrário. Ou seja, era para eles me darem ouvidos, me darem atenção, mas não fizeram o contrário. Seguiram seus próprios corações duros e maus. E aí você vê, seguiram suas próprias vontades, seguiram seus próprios caminhos. Por isso, eu trouxe sobre eles todas as maldições dessa aliança, que eu tinha ordenado que cumprissem, mas que eles não cumpriram. E aí você vê, olha, Deus deixou claro, se vocês cumprirem, todas as bênçãos chegarão até vocês. Mas se vocês não cumprirem, o mal vai chegar. Se vocês não cumprirem,
vai chegar o que não presta. Não tem para onde correr, a vida é assim. Então o Senhor me disse, há uma conspiração entre o povo de Judá e os habitantes de Jerusalém. Eles retornaram aos pecados dos seus antepassados, que recusaram dar ouvido às minhas palavras e seguiram outros deuses para prestar-lhes culto. Tanto a comunidade de Israel como a de Judá quebraram a aliança que eu fiz com os antepassados deles. E aí você vê, tanto Judá quanto Israel quebraram a aliança. Ó, deixaram de buscar o Senhor. Por isso, assim diz o Senhor, trarei sobre eles uma desgraça qual não poderão escapar. Ainda que venham a clamar a mim, eu não os ouvirei. E aí você vê, ó, presta atenção aqui, eu não os ouvirei. Olha, isso aqui é Deus deixando claro, ó, a minha parte foi feita, mas a de vocês não foi. Eu só estou cumprindo a minha aliança. Eu só estou cumprindo o que eu falei. Eu falei, eu cumpro. Você não. Judá, Israel, vivia de qualquer maneira, estava nem aí. Mas eu falei, eu cumpro. Então, entenda. Se Deus ele é bom. E ele sendo bom, ele ainda assim cumpriu a aliança dele, inclusive nessa parte aqui um pouco negativa para Israel, né? Israel recebendo condenação. Imagina, pois, Deus ele faz questão de te abençoar. Deus ele faz questão de te ajudar. Deus ele faz questão de te derramar bênçãos. Porque Deus é assim, a natureza de Deus. Se você obedece, se você busca, se você se dedica. Versículo 12. Então as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém clamarão aos seus deuses. E aí você vê, ó. O povo estava tão distante de Deus que já tinha levantado deuses para eles, aos quais queimaram incenso, mas eles não poderão salvá-los quando a desgraça os atingir. Vocês têm tantos deuses quanto são as suas cidades, ó Judá, e os altares que você construiu para queimar incenso, aquela coisa vergonhosa chamada Baal, são tantos quantos são as ruas de Jerusalém. Ou seja, você tem incontáveis altares a outros deuses. E você, Jeremias, não ore em favor desse povo, nem ofereça súplica ou petição alguma por eles, porque eu não ouvirei quando clamarem a mim na hora da desgraça. Acabou. Olha, e aí você vê coisa interessante. É Deus falando, ó, não ore a mim a favor deles. Não ore a mim em favor deste povo. Por quê? Porque Deus já está irado com eles. A ira de Deus chegou. O que minha amada faz no meu templo com intenção enganosa? Será que os votos e a carne consagrada evitarão o castigo? Poderá você então exultar? O Senhor a chamou de oliveira verdejante, ornada de belos e bons frutos, mas com o estrondo de um grande tumulto, ele a incendiará e os seus ramos serão quebrados. Acabou. Oliveira não tem mais força. O Senhor dos Exércitos que a plantou anunciou-lhe desgraça, porque a comunidade de Israel e a comunidade de Judá fizeram o que é reprovável e provocaram a minha ira, queimando incenso a Baal. Acabou. Deus está deixando claro, ó, vocês procuraram outros deuses. Vocês se afastaram de mim. Vocês foram por outro caminho. Vocês fizeram isso, a culpa é de vocês. Vocês só estão colhendo o que vocês fizeram. A conspiração contra Jeremias. E aí você vê, a conspiração contra Jeremias. Jeremias estava sendo aí a boca de Deus. Jeremias estava sendo aí alguém para poder abençoar eles. Jeremias estava sendo aí um porta-voz do Senhor. E fizeram o quê? Conspiração contra ele. Olha, se nesse momento o povo ouvisse a palavra de Deus e se arrependesse, olha, nada disso ia acontecer. Mas o que é que o povo fez? Que nada. Não ligam para isso. Por isso que eu volto e digo para você, tá ouvindo a voz de Deus, se arrependa. Agora é o momento de arrependimento. Vamos nos arrepender dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados. Vamos nos arrepender. Porque ainda há oportunidade. Mas essa oportunidade vai ser tirada. A janela de oportunidade está acabando.
Então vamos nos arrepender. Vamos pedir perdão a Deus. Fiquei sabendo porque o Senhor me revelou. E aí você vê. Foi Deus que revelou para ele. Inclusive, uma coisa eu digo para você. Não fica preocupado em querer saber o que falam, o que deixam, o que planejam contra você. Não, não, não. Se Deus quiser, Deus vai te revelar. Se Deus quiser, o próprio Senhor vai te mostrar. Fique em paz. Fiquei sabendo porque o Senhor me revelou. Tu me mostraste o que eles estavam fazendo. Eu era como um cordeiro manso, levado ao matadouro. Não tinha percebido que tramavam contra mim, dizendo. E ó, preste atenção aqui. Como um cordeiro manso. Ó, preste atenção aqui. Levado ao matadouro. Lembra que literalmente essa expressão aqui, esse termo aqui, esse entendimento aqui, ele é literalmente escrito lá em Isaías. E é literalmente o que aconteceu com Cristo. Porque isso aqui, na própria palavra de Deus, Cristo é apresentado. Nas coisas que o Senhor fala, Jesus é apresentado. Jesus nos é exposto. Então está aqui. Mais uma profecia a respeito dele. Jesus estava sendo levado como um cordeiro manso, levado ao matadouro. Não tinha percebido que tramavam contra mim, dizendo. E aí, continuando o texto. E aí, no caso, voltando a Jeremias. Destruamos a árvore e a sua seiva. Vamos cortá-la da terra dos viventes, para que o seu nome não seja mais lembrado. E não foi exatamente isso que aconteceu com Jesus? Descendentes? Que descendentes? Ele foi cortado da terra dos viventes. Não deixou descendentes. E é exatamente isso que está escrito. E é exatamente isso que aconteceu com o Messias. Meu rei, seu rei, nosso rei para a glória de Deus. Ó Santo dos Exércitos, justo juiz que prova o coração e a mente. Espero ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. E, em vista disso, assim diz o Senhor a respeito dos homens de Anatote que querem tirar a minha vida e que dizem, não profetizem em nome do Senhor, senão nós o mataremos. E aí você vê, ó, não profetize em nome do Senhor. Você vê, esse povo aqui era o povo de Anatote. Esse povo aqui de Anatote fazia parte da comunidade de Israel. E agora, esse próprio povo que faz parte da comunidade de Israel, deliberadamente está falando, não fala em nome do Senhor. Por quê? Porque o povo estava tão distante de Deus que quem falasse o nome do Deus de Abraão, Isaac e Jacó era tirado da comunidade. Para você ver como a corrupção chegou. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu os castigarei. Seus jovens morrerão à espada, seus filhos e suas filhas de fome. Nem mesmo um remanescente lhes restará. Porque trarei a desgraça sobre os homens de Anatote no ano do seu castigo. E aí você vê, olha, não ficou nem remanescente de Anatote. Não ficou nem vestígio de Anatote. Não ficou nem um brotinho de Anatote. Por quê? Deus fez questão de tirar ali, de limpar Anatote. Porque Anatote já estava totalmente corrompida. Anatote não tinha um remanescente que buscava a Deus. Anatote já estava totalmente corrompida. E ó, isso aqui, inclusive, é um ensino para nós. Tomar cuidado. Toma cuidado porque às vezes o pecado, o mal, o engano, ele entra na pessoa ao ponto da pessoa não conseguir mais voltar. Então, ó, se você está vendo um erro, se você está vendo engano, se você está vendo mal, não continue. Volte. Como o meu pastor fala, meia volta. Volte e faça. Largue, saia. Não fique. Porque se você continuar, vai chegar um ponto que você não vai conseguir mais voltar. Vai chegar um ponto que você já vai estar totalmente corrompido. Vai chegar um ponto que sua mente vai estar cauterizada. Vai chegar um ponto que o seu coração não vai ter mais o fôlego de vida do Senhor. Vai chegar um ponto que a fagulha de Deus, o Espírito do Senhor que sopra no seu coração, ele vai parar. Vai chegar um ponto que você vai estar totalmente largado no seu pecado. E acabou. Deus não quer isso. Então, ó, antes de você chegar a um ponto irremediável, antes de você chegar a um ponto sem retorno, antes de você chegar a um ponto que é impossível voltar, se arrependa. Se você está aqui, se arrependa. Porque você só está aqui por causa da graça de Deus. Então se arrependa. E vamos continuar.
Jeremias, capítulo 12. A queixa de Jeremias. E olha, Jeremias aqui tem algo a se queixar em relação para Deus, né? Vamos lá. A queixa de Jeremias. Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Por que o caminho do ímpio prospera? E aí você vê que coisa interessante, né? Lembra que lá atrás em Salmos, lembra que lá atrás em Provérbios, isso aqui foi tão discutido. Por quê? Por que o ímpio prospera? Por que o ímpio que faz tanta coisa errada, que busca o erro, que busca o pecado, que busca a maldade, por que ele prospera? Por que, Senhor? É porque eu sei que o Senhor é justo. Por quê? Todos os traidores vivem sem problemas. E aí você vê. É interessante Jeremias fazer essa pergunta, porque qual é o contexto aqui? O contexto é, Jeremias está sendo usado por Deus para poder trazer a lei do Senhor, trazer o arrependimento, trazer a mensagem de que o povo vai ser destruído por Deus. Mas ao mesmo tempo, o que é que ele está vendo? Ele está vendo ímpios prosperando. Ele está vendo ímpios vivendo normalmente. Ele está vendo as pessoas tranquilamente fazendo mal e colhendo bons frutos. E aí chega até ele essa indagação. Inclusive o salmista diz, Senhor, eu quase escorreguei, quando eu parei para olhar a vida dos ímpios. Vi que eles têm muito, que eles crescem muito, que eles prosperam muito. Eu quase escorreguei. Só não escorreguei porque fui para sua casa. Inclusive fica um ensino para nós, vamos para a casa de Deus. Porque ó, se a gente não tiver na casa de Deus, para a gente cair, é assim, ó, é muito fácil. E aí, olha a indagação voltando para Jeremias. Senhor, por que os ímpios prosperam? Por que eles vivem? Por que os traidores vivem sem problemas? Vamos continuar com a indagação de Jeremias. Tu os plantaste e eles criaram raízes. Crescem e dão fruto. Tu estás sempre perto dos seus lábios, mas longe dos seus corações. Você vê, como assim tu estás sempre perto dos seus lábios? O que eles falam são coisas que produzem, que geram, que criam. Mas está longe do coração. A vontade, o sentimento deles não é boa. Entende? Tu, porém, me conheces, Senhor. Tu me vês e prova a minha atitude para contigo. Arranca os ímpios como ovelhas destinadas ao matadouro. Reserva-os para o dia da matança. E aí você vê, diga-se de passagem, Jeremias, ele era um homem humilde. Como muitos homens da lei do Senhor. Eram homens humildes. Homens que não tinham condição mesmo. E provavelmente, nesse contexto aqui, provavelmente foi o que aconteceu. Jeremias está passando alguma dificuldade, alguma aflição. Uma falta mesmo, falta material mesmo. E aí ele começou a olhar a vida dos ímpios e começou a levantar essas indagações. Reserva-os para o dia da matança. Até quando a terra ficará de luto e a relva de todo o campo estará seca. Perecem os animais e as aves por causa da maldade. E aí você vê, ó, eles plantam maldade, eles são maus. Eles são maus. Dos habitantes nessa terra. Pois eles disseram, ele não verá o fim que nos espera. E aí você vê, ó, eles estão falando, Deus, ó, o Senhor não vai ver o fim que nos espera. Deus, o Senhor não vai ver o fim que nos aguarda. Deus, ó, o Senhor não vai ver o fim que vai chegar para nós. Ou seja, viva a sua vida, Deus, eu vivo a nossa e tá tudo bem. Ou seja, eles estão nem aí para Deus. A realidade é essa. Agora, olha a resposta de Deus para Jeremias a respeito disso. Presta atenção na resposta do Senhor. Se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? E aí você vê, ó, presta atenção, Jeremias. O seu nível é um, o meu é outro. O seu entendimento é um, o meu é outro. Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Olha, Jeremias, no seu nível, você já está tropeçando. Imagina se eu te colocar em áreas e em locais muito mais difíceis. Jeremias, eu estou te preparando. Jeremias, eu estou te fortalecendo. Jeremias, eu estou colocando você no eixo. Isso está sendo
algo, isso está sendo um ensino para você mesmo. Até mesmo os seus irmãos e a sua própria família traíram você e o perseguem aos gritos. Não confie neles, mesmo quando lhes dizem coisas boas. Você vê, Jeremias, o engano, ele está tão grande, o engano é tão certo, que até a sua família te traiu. Ou seja, você acha que para você, você não tá legal, mas até eles são traídos. Você acha que eles estão crescendo, que eles estão prosperando, está dando tudo certo para ele, mas presta atenção, eles são enganados. Eles estão enganados. E eles estão traindo e estão sendo traídos. Eles não têm paz comigo. Jeremias, calma. E vamos continuar. Versículo 7. Abandonei a minha família, deixei a minha propriedade e entreguei aquela a quem amo nas mãos dos meus inimigos. O povo da minha propriedade tornou-se para mim como um leão na floresta. Ele ruge contra mim, por isso eu o detesto. E aí presta atenção nisso. Olha, isso aqui é Deus falando. Isso aqui é Deus deixando claro o que está acontecendo. Jeremias, deixa eu te falar. Você está triste, você está chateado. Você não entende por que o ímpio está prosperando, mas deixa eu te falar. O povo me largou. O povo me deixou. O povo virou as costas para mim. Para você tá difícil? Acredite, eu estou sentindo muito mais. Porque eu sou Deus. Vamos continuar a resposta de Deus. O povo da minha propriedade tornou-se para mim como a toca de hiena, sobre a qual pairam as aves de rapina. Reúnam todos os animais selvagens, tragam-nos para o banquete. Você vê, Deus está falando, eu vou trazer um juízo. E acabou. O juízo vai ser trazido. A minha vinha foi destruída por muitos pastores que pisotearam a minha propriedade. Eles tornaram a minha preciosa propriedade um deserto devastado. E aí você vê, minha terra, linda e perfeita, foi transformada em um deserto devastado. Fizeram dela uma terra devastada. E devastada ela pranteia diante de mim. A terra toda foi devastada, mas não há quem se importe com isso. Ninguém liga. Destruidores vieram sobre todos, sobre todas as planícies do deserto, pois a espada do Senhor devora essa terra de uma extremidade à outra. Ninguém está seguro. E aí você vê, Jeremias, deixa eu te falar uma coisa. Ninguém está seguro. Até esses homens que acham que têm, que podem, que fazem, até esses homens que acham que têm certa capacidade, que você acabou de dizer que estão prosperando, até eles não estão seguros. Jeremias, calma. Você só está vendo um lado, mas você não consegue entender toda a situação. Você não consegue entender todo o contexto. Semearam trigo, mas colheram espinhos. Cansaram-se de trabalhar para nada produzir. Estão desapontados com a colheita, por causa do fogo da ira do Senhor. E aí você vê, estão desapontados por causa do fogo da ira do Senhor. Ou seja, eu estou vendo toda a situação, Jeremias. Eu conheço toda a situação. E eu estou mandando meu fogo. Ou seja, eu estou trabalhando. Calma, Jeremias, calma. Assim diz o Senhor a respeito de todos os meus vizinhos. As nações ímpias que se apoderaram da herança que dei a Israel, o meu povo. Eu os arrancarei da sua terra e arrancarei Judá do meio deles. Mas depois de arrancá-los, terei compaixão de novo e os farei voltar. E aí você vê, depois deles saírem da terra, Deus vai ter compaixão. Depois deles saírem da terra, de Deus arrancar Judá da terra, Deus vai ter compaixão. Terei compaixão. E os farei voltar. Que coisa bela. Cada uma a sua propriedade e a sua terra. Deus vai fazer voltar. Deus vai fazer regressar. Isso aqui justamente é a promessa do Senhor a respeito de quê? A respeito de que vai haver vida na terra de novo. A respeito de que o exílio vai acabar. A respeito de que o exílio vai passar. A respeito de que essa dificuldade, que esse momento vai chegar ao fim. Esse momento de justiça de Deus vai chegar ao fim. E se aprenderem a comportar-se como o meu povo, jurarem pelo nome do Senhor, dizendo:
juro pelo nome do Senhor, como antes ensinaram ao meu povo a jurar por Baal, então eles serão estabelecidos no meio do meu povo. Ou seja, se eles voltarem a mim, se eles cultuarem a mim, se eles buscarem a mim, eles voltarão ao meio do meu povo. Mas se não me ouvirem, e aí você vê, Deus está deixando claro, mas se não me ouvirem, mas se eles não pararem para me ouvir depois de tudo isso, eu arrancarei completamente aquela nação e destruirei, declara o Senhor. Acabou. Olha, estou dando mais uma oportunidade. Estou dando mais uma oportunidade de voltar. Estou dando mais uma oportunidade de voltar para a terra. Estou dando mais uma oportunidade de, depois da justiça de Deus vir, estou dando mais uma oportunidade do meu povo voltar para mim. Caso contrário, eles vão ser tirados da terra. Não tem para onde correr. Caso contrário, eles serão totalmente destruídos. Não tem para onde correr. Olha, escreve aqui J-U-R-O. Escreve aqui J-U-R-O. Para eu saber chegou até o fim. Escreve aqui J-U-R-O. Para eu saber chegou até o fim. Primeiramente, sou feliz e grato a Deus em nome de Cristo Jesus. Depois é você para chegar até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Cristo Jesus. Se inscreve aqui para amanhã, dia 222, estarmos juntos aqui para a honra e glória do Senhor em nome de Cristo Jesus. E curte aqui para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus às pessoas, mais vidas, mais almas, em nome de Cristo Jesus. E é isso. Se Deus quiser, até amanhã, dia 222, em nome de Cristo Jesus. Amém.